Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Aquele que odeia. Sentimos que fomos traídos pelos esprenos. Nossas mentes são próximas demais de seu reino, que nos dá nossas formas. Mas então os esprenos mais astutos nos exploram. Não podemos dar a eles o que um humano dá. Somos aperitivos, e homens são a refeição completa. Da canção dos esprenos dos ouvintes, 9ª estrofe. No seu sonho, Kaladin era a tempestade. Ele reclamou a terra, atravessando o ar. Uma fúria purificadora. Tudo era varrido diante dele, partindo-se diante dele. Na sua escuridão, a terra renascia. Voava alto, relâmpagos em suas veias, seus lampejos de inspiração. O uivo do vento era sua voz, e o trovão, seu pulso. Estava atordoado, dominado, eclipsado e já havia feito aquilo antes. Uma certeza veio a Kaladin como água entrando por baixo de uma porta. Sim. Já havia sonhado aquele sonho. Com esforço, ele se virou. Um rosto tão largo quanto a eternidade se estendia atrás dele. A força por trás da tormenta, o próprio pai das tempestades. Filho da honra, disse uma voz que parecia o rugido do vento. Isso é real! Gritou Kaladin para a tempestade. Ele era o próprio vento. Espreno. Encontrou sua voz, de alguma forma. Você é real. Ela confia em você. Sil? Sim, ela confia. Não deveria. Foi você que a proibiu de me procurar? É você que impede os esprenos de se aproximarem? Você vai matá-la. A voz, tão profunda, tão poderosa, soou com pesar. Triste. Você vai assassinar minha filha e largar o cadáver com homens perversos. Não vou, não! Gritou Kaladin. Já até começou. A tempestade continuou. Kaladin viu o mundo de cima. Navios em portos protegidos sacudiam nas ondas violentas. Exércitos encolhidos em vales, se preparando para a guerra em um lugar de muitas colinas e montanhas. Um vasto lago secando antes da sua chegada. A água recuando para orifícios na pedra abaixo. Como posso impedir? Perguntou Kaladin. Como posso protegê-la? Você é humano. Você será um traidor. Não serei. Você vai mudar. Homens mudam. Todos eles. O continente era tão vasto. Tantas pessoas falando em idiomas que não compreendia, todos escondidos em seus quartos, suas cavernas, seus vales. Ah, disse o pai das tempestades. Então vai terminar. O quê? Gritou Kaladin para os ventos. O que mudou? Eu sinto. Ele vem atrás de você, traidorzinho. Sinto muito. Algo surgiu diante de Kaladin. Uma segunda tempestade, de relâmpagos vermelhos. Enorme a ponto de fazer o continente, o próprio mundo, parecer nada em comparação. Tudo caiu sob sua sombra. Sinto muito, disse o pai das tempestades. Ele está vindo. Kaladin despertou, o coração trovejando. Quase caiu da cadeira. Onde estava? O pináculo. A sala de conferências do rei. Kaladin havia se sentado por um minuto e ele enrubesceu. Havia cochilado. Adolin estava ali perto, conversando com Renarin. Não sei se essa reunião vai dar em alguma coisa, mas estou feliz que o pai tenha concordado. Já estava quase perdendo as esperanças, com todo o tempo que o mensageiro parchindiano levou para chegar.
Tem certeza de que o parchindiano com quem falou era uma mulher? Perguntou Renarin. Ele parecia mais tranquilo agora que tinha concluído seu vínculo com a espada, algumas semanas atrás. E já não precisava carregá-la por aí. Uma mulher fractária? Os parchindianos são bem estranhos. Adolin deu de ombros. Ele olhou de relance para Kaladin e seus lábios se curvaram em um sorriso de zombaria. Dormindo no trabalho, carregadorzinho? Uma persiana frouxa tremeu ali perto. Água escorrendo sob a madeira. Navan e Dalinar estavam no cômodo ao lado. O rei não estava na sala. Sua Majestade! Gritou Kaladin, se levantando apressadamente. Na privada, carregadorzinho. Adolin indicou outra porta. Você consegue dormir durante uma grande tormenta. É impressionante, assim como o quanto você baba dormindo. Sem tempo para provocações. Aquele sonho. Kaladin virou-se para a porta da varanda, a respiração acelerada. Ele está vindo. Abriu a porta. Adolin gritou e Renarin o chamou. Mas Kaladin os ignorou, encarando a tempestade. O vento ainda uivava e a chuva bombardeava a varanda de pedra com um som semelhante a galhos se quebrando. Não havia relâmpago, todavia, e o vento, embora violento, não era forte o bastante para tirar pedras ou derrubar paredes. O grosso da grande tormenta havia passado. Escuridão. Vento das profundezas do nada, golpeando seu corpo. Parecia estar diante do próprio vazio, da danação. Conhecida como Brazé nas velhas canções. Lar de monstros e demônios. Saiu, hesitante. A luz da porta ainda aberta se espalhando pela varanda molhada. Ele encontrou o parapeito, uma parte que ainda estava segura. E agarrou-o com dedos frios. A chuva o atingia no rosto, escorrendo pelo uniforme. Atravessando o tecido e buscando pele quente. Você está louco? Perguntou Adolin do vão da porta. Kaladin mal ouviu sua voz. Através do vento e do ronco distante de trovões. Padrão sibilava baixinho enquanto a chuva caía na carroça. Os escravos de Shallan estavam encolhidos juntos, gemendo. Ela queria silenciar o tormentoso espreno. Mas Padrão não estava respondendo aos seus apelos. Pelo menos a grande tormenta estava quase no fim. Queria sair e ler o que os correspondentes de Tim tinham a dizer sobre sua terra natal. Os zumbidos de Padrão pareciam quase uma lamúria. Shallan franziu o senho e se inclinou para perto dele. Eram palavras. Ruim. Ruim. Muito ruim. Sil surgiu da densa escuridão da grande tormenta. Um súbito lampejo de luz nubriu. Ela girou ao redor de Kaladin antes de pousar no parapeito de ferro, diante dele. Seu vestido parecia mais longo e fluido do que o normal. A chuva atravessava sem perturbar sua forma. Sil olhou para o céu, então virou a cabeça bruscamente. Kaladin. Tem algo errado. Eu sei. Sil voejou, virando para um lado e depois para o outro. Seus pequenos olhos se arregalaram. Ele está vindo. Quem? A tempestade? Aquele que odeia. Sussurrou ela. A escuridão interior. Kaladin, ele está vigiando. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa ruim. Kaladin hesitou apenas por um momento, então voltou para a sala. Passando por Adolin e adentrando a luz. Vá buscar o rei. Vamos sair daqui. Agora. O quê? Perguntou Adolin. Kaladin abriu bruscamente a porta do cômodo onde Dalinar e Navan esperavam. O grão-príncipe estava sentado em um sofá, com uma expressão distante, e Navan segurava sua mão. Não era o que Kaladin esperava. O grão-príncipe não parecia assustado ou louco, só pensativo. Ele estava falando baixinho. Kaladin congelou. Ele vê coisas durante as tempestades. O que está fazendo? Questionou Navan. Como ousa?
A senhora pode despertá-lo? Perguntou Kaladin, entrando no cômodo. Precisamos sair desta sala, deste palácio. Bobagem. Era a voz do rei. Elhokar entrou no cômodo atrás dele. Que conversa é essa? Vossa Majestade não está segura aqui, disse Kaladin. Precisamos tirá-lo do palácio e levá-lo para o acampamento de guerra. Raios! Onde seria seguro? Será que deveria ir para algum lugar inesperado? O trovão estrondava lá fora, mas o som da chuva havia diminuído. A tempestade estava morrendo. Isso é ridículo, disse Adolin atrás do rei, erguendo as mãos. Esse é o lugar mais seguro nos acampamentos de guerra. E você quer que a gente saia? Quer arrastar o rei para a tempestade? Precisamos despertar o grão-príncipe, insistiu Kaladin, estendendo a mão para Dalinar. Dalinar alcançou seu braço no meio do caminho. O grão-príncipe está acordado, declarou ele. Seu olhar se desanuviando, de volta do lugar distante onde estivera. O que está acontecendo aqui? O carregadorzinho quer que evacuemos o palácio, disse Adolin. Soldado? Inquiriu Dalinar. Não é seguro aqui, senhor. Por que diz isso? Instinto, senhor. A sala ficou em silêncio. Lá fora, a chuva suavizou-se até uma gentil garoa. A calmaria havia chegado. Vamos, então, disse Dalinar, se levantando. O quê? Rebateu o rei. Você colocou este homem no comando da sua guarda, Elhokar explicou Dalinar. Se ele acha que nossa posição não é segura, devemos fazer o que ele diz. Havia por enquanto implícito naquela frase. Mas Kaladin não se importava. Passou rudemente pelo rei e Adolin, se apressando a voltar pela câmara principal até o corredor. Seu coração martelava, seus músculos estavam tensos. Cio, visível apenas aos seus olhos, zunia desesperadamente pelo recinto. Kaladin abriu as portas com violência. 6 homens estavam de guarda no corredor, a maioria carregadores de pontes. Com um membro da guarda do rei, um homem chamado Halinor. Estamos saindo, informou Kaladin, apontando. Beld e Robber. Vocês são o esquadrão avançado. Façam o reconhecimento do caminho até a saída do edifício. A saída dos fundos, passando pelas cozinhas. E gritem se virem algo estranho. Moashi, você e Halinor são a retaguarda. Vigiem esta sala até que eu tenha tirado o rei e o grão-príncipe de vista, depois nos sigam. Marti e Eti, vocês ficam junto do rei, não importa o que aconteça. Os guardas entraram em ação sem perguntas, enquanto os batedores corriam à frente. Kaladin voltou ao rei e agarrou-o pelo braço. Depois o arrastou até a porta. Elhokar permitiu, parecendo atordoado. Os outros olhos claros o seguiram. Marti e Eti, 2 irmãos, foram junto, flanqueando o rei, enquanto Moashi guardava a porta. Ele segurava a lança nervosamente, apontando para uma direção, depois outra. Kaladin guiou o rei e sua família às pressas pelo corredor, seguindo o caminho escolhido. Em vez de ir pela esquerda e descer pela rampa rumo à entrada principal do palácio, seguiriam pela direita, se aprofundando em suas entranhas. Descendo pela direita, pelas cozinhas, até saírem na noite. Os corredores estavam em silêncio. Todos estavam abrigados em seus quartos durante a grande tormenta. Dalinar juntou-se a Kaladin na frente do grupo. Estou curioso para ouvir exatamente o que causou tudo isso, soldado. Quando estivermos em segurança. Meu espreno está tendo um ataque, pensou Kaladin, vendo-as unir sem parar pelo corredor. Foi o que causou tudo isso. Como poderia explicar? Que dera ouvidos a um espreno de vento. Embrenharam-se ainda mais pelo palácio. Raios, aqueles corredores vazios eram perturbadores. Grande parte do palácio era na verdade apenas uma toca, entalhada na rocha da colina, com janelas esculpidas nas laterais. Kaladin parou subitamente. As luzes à frente estavam apagadas. O corredor adiante escurecendo até ficar sombrio como uma mina. Espere, disse Adolin, parando também.
Por que está escuro? O que aconteceu com as esferas? Elas foram drenadas de luz. Danação! E o que era aquilo na parede do corredor mais à frente? Um grande pedaço de escuridão. Kaladin procurou freneticamente uma esfera no bolso e a levantou. Era um buraco. Uma passagem havia sido cortada naquele corredor pelo lado de fora, diretamente na rocha. Uma brisa fria soprava pelo buraco. A luz de Kaladin também iluminou algo à frente. Um corpo no chão. Bem onde os corredores se cruzavam. O cadáver vestia um uniforme azul. Deld, um dos homens que Kaladin havia mandado na dianteira. O grupo olhou para o corpo, horrorizado. O sinistro silêncio do corredor e a falta de luzes havia calado até mesmo os protestos do rei. Ele está aqui, sussurrou Cio. Uma figura solene surgiu do corredor lateral, arrastando uma espada fractal longa e prateada que cortava uma trilha no chão de pedra. A figura vestia roupas brancas e leves, calças finas e uma camisa larga que ondulava a cada passo. Cabeça calva, pele pálida. Shino. Kaladin reconheceu a figura. Todos os habitantes de Aletikar tinham ouvido falar daquele homem. O assassino de branco. Kaladin o viu uma vez em um sonho, como que tivera mais cedo, embora não o houvesse reconhecido na época. Luz das tempestades fluía pelo corpo do assassino. Ele era um manipulador de fluxos. Adolin, comigo! Gritou Dalinar. Renarin, proteja o rei. Leve-o de volta por onde viemos. Dito isso, Dalinar, o espinho negro, tomou a lança de um dos homens de Kaladin e avançou contra o assassino. Ele vai acabar sendo morto, pensou Kaladin, correndo atrás dele. Vão com o príncipe Renarin! Gritou para os seus homens. Façam o que ele mandar. Protejam o rei. Os homens, incluindo Moash e Halinor, que haviam alcançado o grupo, começaram uma retirada desesperada, arrastando Navani e o rei. Pai! Gritou Renarin. Moash o agarrou pelo ombro e o puxou de volta. Eu posso lutar. Vá! Berrou Dalinar. Proteja o rei. Enquanto Kaladin avançava com Dalinar e Adolin, a última coisa que ouviu do grupo foi a voz lamuriosa do rei Elhokar. Ele voltou para me pegar. Sempre soube que ele viria. Como veio atrás do meu pai. Kaladin inspirou o máximo de luz das tempestades que ousou. O assassino de branco aguardava calmamente no corredor, fluindo com sua própria luz. Como ele podia ser um manipulador de fluxos? Que espreno havia escolhido aquele homem? A espada fractal de Adolin formou-se em suas mãos. Tridente, disse Dalinar em voz baixa, desacelerando à medida que os três se aproximavam do assassino. Eu sou o meio. Está familiarizado com essa manobra, Kaladin? Sim, senhor. Era uma formação simples, para esquadrões pequenos no campo de batalha. Deixe-me cuidar disso, pai, pediu Adolin. Ele tem uma espada fractal, e não gosto desse brilho. Não, vamos atingi-lo juntos. Os olhos de Dalinar se estreitaram ao fitar o assassino, que ainda esperava calmamente sobre o corpo do pobre Deld. Não estou dormindo com a cara na mesa desta vez, seu desgraçado. Você não vai tirar mais ninguém de mim. Os três avançaram juntos. Dalinar, como a ponta do meio do tridente, tentaria chamar a atenção do assassino enquanto Kaladin e Adolin atacavam pelas laterais. Ele havia sabiamente escolhido a lança pelo seu alcance, em vez de usar sua espada curta. Avançaram juntos para confundir e atordoar. O assassino aguardou até que estivessem perto, então saltou, deixando um rastro de luz. Ele girou no ar enquanto Dalinar urrava e atacava com a lança. O assassino não desceu. Em vez disso, pousou no teto do corredor, cerca de 2,5 metros acima. É verdade, disse Adolin, em um tom assombrado. Ele se curvou para trás, levantando a espada fractal para atacar em um ângulo difícil. O assassino,
Contudo, correu pela parede, as roupas brancas, tremulando, desviou a espada fractal de Adolin com a dele. Depois bateu a mão no peito do príncipe. Adolin subiu como se tivesse sido jogado. Seu corpo vazava a luz das tempestades, e ele atingiu o teto ruidosamente. Ele grunhiu, virando o corpo, mas continuou no teto. Pai das tempestades, pensou Kaladin, o coração disparado. A tempestade trovejando dentro dele. Golpeou com a lança junto com o espinho negro, em uma tentativa de acertar o assassino. O homem não se desviou. As duas lanças acertaram carne, a de Dalinar no ombro, a de Kaladin no flanco. O assassino girou, brandindo sua espada fractal e cortando as lanças, ao meio, como se não se importasse com os ferimentos. Ele avançou, esbofeteando o rosto de Dalinar e jogando-o ao chão, depois voltou sua espada para Kaladin. Kaladin mal conseguiu evitar o golpe, então recuou cambaleando. A ponta de sua lança caindo no chão ao lado de Dalinar, que rolou com um grunhido. A mão no rosto onde o assassino lhe acertou. Sangue fluía de um corte na pele. O golpe de um manipulador de fluxos portando luz das tempestades não podia ser simplesmente ignorado. O assassino parou, apostos e confiante, no centro do corredor. Luz das tempestades redemoinhava nos cortes de suas roupas, agora manchadas de vermelho, curando sua carne. Kaladin recuou, segurando uma lança sem ponta. As coisas que aquele homem fazia. Ele não podia ser um corredor dos ventos, podia? Impossível. Pai! Gritou Adolin do alto. O jovem se colocou de pé. Mas a luz das tempestades fluindo dele já estava quase esgotada. Ele tentou atacar o assassino, mas soltou-se do teto e caiu no chão, bem em cima do ombro. Sua espada fractal desapareceu ao escapar de seus dedos. O assassino se aproximou de Adolin, que estava se remexendo, mas sem conseguir se levantar. Sinto muito, disse o homem. Luz das tempestades escapando de sua boca. Não quero fazer isso. Não vou te dar a chance, grunhiu Kaladin, avançando. Cio girava ao seu redor, e ele sentia o vento despertando. Sentia a fúria da tempestade, impulsionando. Partiu para cima do assassino com o resto da sua lança, segurando-a como se fosse um bastão. E sentiu o vento guiando sua mão. Ataques feitos com precisão, um momento de união com a arma. Esqueceu suas preocupações, esqueceu seus fracassos. Esqueceu até a sua raiva. Só Kaladin e uma lança. Como o mundo deveria ser. O assassino recebeu um golpe no ombro, depois no flanco. Não podia ignorar todos eles. Esgotaria sua luz das tempestades se curando. O chino praguejou, deixando escapar outro bocado de luz, e recuou, seus olhos ligeiramente grandes, da cor de safiras pálidas, se arregalando diante da chuva contínua de golpes. Kaladin inspirou o resto de sua luz das tempestades. Tão pouco. Não havia pegado novas esferas antes de partir para o plantão de guarda. Idiota! Descuidado. O assassino virou o ombro, levantando a espada fractal, preparando-se para atacar. Ali, pensou Kaladin. Podia sentir o que ia acontecer. Ele se desviaria do ataque, levantando a base da sua lança. Acertaria a cabeça do assassino, um poderoso golpe que até a luz das tempestades não seria capaz de compensar facilmente. O homem ficaria desnorteado. Uma abertura. Peguei ele. De algum modo, o assassino conseguiu se desviar. Ele se movia rápido demais, mais rápido do que Kaladin imaginava. Tão rápido quanto o próprio Kaladin. Seu golpe encontrou apenas o ar. E ele mal conseguiu evitar ser empalado pela espada fractal. Os movimentos seguintes vieram por instinto. Anos de treinamento deram aos seus músculos vontade própria. Se estivesse lutando com um inimigo comum, a maneira como automaticamente deslocou sua arma para bloquear o golpe seguinte teria sido perfeita. Mas o assassino tinha uma espada fractal. Os instintos de Kaladin, instilados tão diligentemente, o traíram. A arma prateada cortou o resto da lança.
Então atravessou o braço direito de Kaladin abaixo do cotovelo. Um choque de dor inacreditável o percorreu, e ele arquejou, caindo de joelhos. Então, nada. Não sentia mais o braço. O membro tornou-se cinzento e opaco, sem vida, a palma se abrindo, os dedos afrouxando enquanto metade da haste da lança caía no chão. O assassino chutou Kaladin para fora do caminho, lançando-o contra a parede. Kaladin grunhiu, tombando. O homem de vestes brancas se virou no corredor na direção em que o rei partiu. Novamente passou por cima de Adolin. Kaladin! Chamou Cio, em sua forma de fita de luz. Não posso vencê-lo, sussurrou Kaladin, com lágrimas nos olhos. Lágrimas de dor. Lágrimas de frustração. Ele é um de nós. Um radiante. Não. Respondeu Cio com veemência. Não. Ele é algo muito mais terrível. Não é guiado por nenhum espreno, Kaladin. Por favor, levante-se. Dalinar estava novamente de pé no corredor, entre o assassino e o caminho até o rei. A bochecha do espinho negro era uma massa sangrenta, mas seus olhos estavam lúcidos. Não vou deixar que você o mate. Você levou meu irmão. Não vou deixar que leve tudo o que me restou dele. O assassino parou no corredor diante de Dalinar. Mas eu não vim atrás dele, grão-príncipe, sussurrou o homem. Luz das tempestades fumegando de seus lábios. Eu vim atrás de você. O assassino investiu, desviando o ataque de Dalinar. E chutou o espinho negro na perna. Dalinar caiu sobre um joelho. Seu grunhido ecoando pelo corredor enquanto soltava a lança. Um vento gélido soprou pela abertura na parede, ao lado dele. Kaladin rosnou, forçando-se a se levantar e avançar pelo corredor, sua mão inútil e morta. Nunca mais portaria uma lança. Não podia pensar nisso. Precisava alcançar Dalinar. Lento demais. Vou fracassar. O assassino brandiu sua terrível espada em um golpe final, de cima para baixo. Dalinar não se desviou. Em vez disso, ele pegou a espada. Dalinar juntou as bases de suas palmas. Enquanto a espada descia e agarrou-a logo antes que o atingisse. O assassino grunhiu, surpreso. Foi naquele momento que Kaladin o alcançou, usando seu peso e impulso para jogar assassino contra a parede. Só que não havia parede ali. Eles atingiram o ponto onde o assassino havia cortado sua entrada para o corredor. Ambos despencaram no ar. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.